e amém. Amém, crianças? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Quem está dormindo, diga eu estou. Oh, glória, graças a Deus, todo mundo acordado. Irmãos, eu perguntei até que hora que vai o culto, né? Eu fui pregar esses dias para os adolescentes, lá de uma igreja, me chamaram para falar para adolescente, eu gosto, né? E daí, eu preguei lá 3 horas. Dei 10 minutinhos de intervalo, uma tarefinha lá para eles lá. Depois, mais palavra, depois preguei mais 10 minutinhos, outra tarefinha. Foi só isso, o resto foi 3 horas batido. E daí, a hora que eu cheguei aqui, minha esposa lembrou: olha, cuidado com a hora. Você está gostando de pregar 3 horas? Daí eu fui daí eu fui palestrar lá na Jato, essa semana agora, com os vendedores lá e tal. Fui falar sobre inteligência emocional, cheguei lá, falei 2 horas e meia. Então, da hora que eu perguntei, né, até que hora que vai o culto aqui, ele falou assim: não, até 10h30, 11 horas, tranquilo. Então a gente vai. Pode ser, irmãos? Pode ser? Se a palavra estiver boa, né? Bom, eu ministrei essa palavra aqui semana passada, lá na nossa igreja. Aliás, eu trago um abraço aí do pastor Marcílio, da Igreja Evangélica das Nações Centro, lá na 24 de dezembro, onde nós estamos frequentando lá. E o pastor Natanael tinha pedido para eu ministrar já um mês atrás, mais ou menos, né? A gente toma nossos cafés junto. E daí ele falou assim: ó, você quer ir comigo para Assis ou quer pregar? É lógico, eu amo o microfone, né, irmãos? Então, preferi ficar aqui com os irmãos. E eu quero falar sobre as promessas de Deus. Nós sempre vinculamos na nossa vida, nós sempre desejamos ter as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Não é assim? Quem aqui tem uma promessa de Deus na sua vida? Quem aqui tem? Deixa eu ver. Quem não tem, então? Quem não tem promessa de Deus aqui? Quem não tem mão para levantar? Tem algum? Todos nós temos uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Certa vez nós estávamos lá em Assis e nós estávamos dirigindo a igreja lá. E no meio de uma santa ceia, uma irmã levantou, começou a profetizar, e eu comecei a falar mais alto no microfone para tentar encobrir a voz dela, né? Mas a voz dela ficou mais alta que o meu microfone. Daí eu entendi que era Deus falando, né? E ali ela colocou uma palavra profética sobre as nossas vidas, né? E essa palavra se cumpriu, né? Que nós iríamos para outras fronteiras, né? E nós viajamos o Brasil inteiro aí, ministrando, pregando, cuidando. Quando a gente fala de promessa de Deus, a gente tem que entender o processo que Deus tem para as nossas vidas. Não basta apenas receber uma promessa. Eu quero falar de Abraão. A capítulo 12 de Gênesis, Gênesis capítulo 12, ele fala assim, no versículo 1 até o 3. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei você famoso, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Quando nós olhamos para essa promessa, Deus chama Abraão e fala para ele, e coloca sobre a vida dele algumas coisas que iriam acontecer. Ele seria uma bênção, ele seria um grande povo, ele seria famoso, ele abençoaria outras pessoas. Ele coloca todas essas promessas. E dentro da nossa profissão, a teoterapia, a psicanálise teoterapêutica, tem uma ferramenta que nós usamos lá, que foi descoberta por um cientista alguns anos atrás, em 1900 mais ou menos, 1960 acho que foi,
chama Gestalt. E a Gestalt, ela te ensina a fazer uma visualização. Quem aqui já escutou falar sobre o poder do pensamento positivo? Quem já escutou falar? Ah, você tem que pensar positivo. Pensa positivo. Não, pensa positivo que dá certo. Né? Assim que o mundo fala pra gente. Ah, não, você tem que entender. Não, pensa os seus pensamentos, faz aquela força, né? Ou aquela outra teoria, que eu não gosto muito dela, mas é a lei da atração, né? Se você pensar em alguma coisa, né? Então, eu vou ser rico, eu vou ser rico, eu vou ser rico, eu vou ser rico, né? E daí você fica rico. Não é assim que funciona. Mas Deus, Ele antecipa algumas coisas. E daí você pega Abraão, Deus fala para ele: Abraão, sai da tua tenda, olha para os céus e conta as estrelas. O que você está vendo, Abraão? Ali Abraão faz a visão. Ali ele tem a visão da promessa de Deus. Ali ele consegue vislumbrar aquilo que Deus estava falando a ele. A promessa de Deus, ela é efetivada na nossa vida quando nós entendemos o processo dentro de nós. Nós precisamos saber aonde nós vamos chegar com a promessa de Deus sobre nós. Onde você vai chegar? Onde você vai chegar com a promessa de Deus? Você sabe aonde você vai chegar? E tem um filme famoso aí, que é Alice no País das Maravilhas. E Alice, ela encontra o gato. Vocês lembram do gato? Daí, o gato pergunta para Alice. O que ele pergunta para Alice? Vocês não são novo igual eu, que vocês nunca assistiram aquele filme da Disney. O gato pergunta para Alice: Alice, para onde você vai? Alice fala o quê? Não sei. O gato responde para Alice: se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Daí todo mundo põe essa frase na internet, põe no Facebook, daí põe o nome da pessoa embaixo, né? Valceli Leite. Não, esse aí tem autor já, viu, irmão? E é exatamente isso aqui. A promessa de Deus. Deus colocou uma promessa para a tua vida. Mas aonde você vai chegar? Deus estava falando para Abraão: Abraão, você vai chegar ao tamanho dessas estrelas dos céus. Você vai ter uma família como os grãos da areia do mar. É isso que ele iria chegar. A tua promessa tem que ser assim. Só que sempre a nossa promessa, ela está vinculada a uma atitude. Fale comigo. A minha promessa está vinculada a uma atitude. Fale de novo, por favor. Você olha para Abraão, no capítulo de número 22, versículo de número 13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu o nome daquele lugar de O Senhor Proverá. Por isso, até nos dias de hoje, se fala: no monte do Senhor se proverá. Jeová Jiré, Deus provedor, o Deus que provê. Só que ele foi testado. E todos nós conhecemos a história. Abraão sai da sua casa com os servos, sai lá com o menino, sai lá com o fogo, sai com a lenha. No meio do caminho, ele fala para os servos: fica aí que eu vou lá ofertar ao Senhor. E ali ele sai, vai até o monte. Chega lá, o menino pergunta: pai, mas estou vendo fogo, estou vendo aqui a lenha, mas cadê o cordeiro? Abraão, ele é chamado em Hebreus de pai da fé. Em Gálatas capítulo 3 fala que nós temos as promessas de Abraão. Nós temos as mesmas promessas de Isaac. Elas chegaram até nós. Quando você olha aqui para esse momento, Deus providenciou
mas ele foi testado para que a promessa dele fosse efetivada. Eu estava ouvindo os anúncios aqui, né? Eu vincularia o anúncio, né? Quem não vier na vigília não pode ir no churrasco, né? Se não vier na vigília não vai ter churrasco, né? A promessa é o churrasco, mas a prova é a vigília, né? É assim que funciona. Deus às vezes ele já colocou a promessa na tua mão, Deus já realizou, Deus está ali na expectativa, Deus está te esperando você entregar o teu Isaac. O que é o nosso Isaac nos dias de hoje? Netflix, HBO, Amazon Prime, qual que é outro? Apple TV, Disney Plus, agora tem o tal do Pluto TV, né? Fora as redes sociais. Quanto tempo nós gastamos com as redes sociais, com esses aplicativos, e quanto tempo nós gastamos na leitura da palavra de Deus? Nós temos um grupo pequeno na nossa casa, e nós estimulamos lá os irmãos a ler a Bíblia. Esse mês nós estamos lendo Provérbios, né? Delicioso, Provérbios, né? Eu quero fazer o meu voto valer de ler Provérbios todo mês. Dia 1º, ler o capítulo 1º. Dia 2, ler o capítulo 2. E assim por diante, né? É maravilhoso. Nós já lemos mais de 30 livros quase, né? 24, o evangeliquez aqui, o elástico, né? 24 livros nós já lemos juntos lá. É necessário nós gastarmos tempo com a leitura da palavra. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Eu acordo 5 da manhã para trabalhar. Meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eu tenho que dormir 10 horas da noite. Ou às vezes eu chego da faculdade 11h30 e acordo às 5. Tá bom. Entrega o teu Isaac ao Senhor. Vá dormir 10 minutos mais tarde. Vá acordar 10 minutos mais cedo, mas entregue o teu tempo ao Senhor. A coisa mais preciosa que uma pessoa pode ter é o seu tempo. E eu tenho certeza aqui, que se eu perguntasse, qualquer um de nós aqui, quem gostaria de voltar no tempo passado? Quem gostaria de falar assim, puxa, naquele momento, se voltasse, eu faria diferente? É assim ou não é? Mas não volta mais, porque é a coisa mais preciosa que nós temos. E a nosso cérebro, olha que interessante, o nosso cérebro entende o presente. Sabe por quanto tempo? 5 segundos. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Já estamos no passado. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Já outro. O nosso cérebro entende 5 segundos. E às vezes nós olhamos a palavra de Deus e não entendemos que nós temos que tomar uma atitude. É necessário, para viver a promessa de Deus, viver e ter uma atitude. Um outro personagem que eu gosto muito, Davi, segundo livro de Samuel, capítulo de número 7. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 12 e verso 13. A promessa de Deus para a vida de Davi. Quando a sua vida chegar ao fim, e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e o fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. A estrela que está na bandeira de Israel, qual que é a estrela que é? A estrela de Davi. O templo que Salomão levantou vai ser agora o terceiro templo que será construído para a volta de Jesus Cristo.
Nós olhamos aqui, é uma promessa de Deus. Mas Davi, ele teve todas as dificuldades na vida dele. Ele teve adultério, ele teve violência, ele teve homicídio, ele teve ali falta de sabedoria, ele teve todas as situações. Ele achou um caminho de arrependimento. Este era o segredo de Davi, achar o caminho de arrependimento. Existem 3 tipos de condenação que nós temos na nossa vida, né? O pecado, a transgressão e a iniquidade. São 3 tipos de situação que Deus olha para nós. O pecado é quando você peca e você não sabia. A transgressão é quando você sabe e você caminha em direção a ela. E a iniquidade é o pecado planejado. Quando eu encontrar fulano eu vou fazer tal coisa. Essas 3, Davi caiu nos 3. Só que ele teve a condição de entender o arrependimento e ele trouxe para a vida dele esse caminho de arrependimento. Por isso que a ira de Deus, ele veio sobre ele e ele foi abençoado, cuidado, curado pelo Senhor. A condição na nossa vida é nós entendermos o caminho de arrependimento. Se nós não nos arrependermos daquilo que foi feito de errado na nossa vida, nós vamos perecer. E Davi, ele é chamado, Atos capítulo 13, 23, é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Já pensou? Deus olhar para você e falar: meu Deus, olha lá, aquela ali, aquele ali, tem o meu coração. Já pensou isso? Ele viveu as promessas, porque ele achou um caminho. Nós precisamos achar esse caminho. Irmão, não seja um crente mequetrefe. Não seja um crente que é igual a todo mundo aí, né? Hoje em dia, você vê cada coisa, cada abominação, pelo amor de Deus, né? Eu gosto de contar essa história, porque daí não compromete ninguém nos dias de hoje, né? Eu trabalhava lá em Assis, no posto de saúde, né? E lá, eu era fisioterapeuta na época, e tinha o horarinho de café, né? Então, na hora do café, a gente sentava lá, e tinha uma mulher, ela fumava, falava palavrão e era fofoqueira. Mas você chegava na hora do café, bicho, não, mas fulano, sei que ela, não, mas você viu o que ele fez? Não, mas você viu o médico fulano, você viu a pediatra, você viu o cardiologista, você viu, e ela sabia de tudo, meu Deus do céu. E daí um dia eu estava lá e comecei a pregar a palavra, tinha um grupo de funcionários lá, e eu comecei a dar o meu testemunho, falando e tal, da palavra e tal, e falando de Jesus e tal. Daí ela entrou na sala, entrou mais uns outros lá, e deu aqueles 15 minutinhos de café. Daí, pegou ela, todo mundo foi embora, né? E eu fiquei ali, acabei tomando mais um café. Ela chegou perto de mim: ai, que palavra maravilhosa. Eu também sou crente. Sabe quando engasga assim? Eu olhei para ela, eu não sabia o que falar. Eu não sabia se eu expulsava demônios, se eu... né? Amém, amém, amém. E já disfarcei e já fui para o meu trabalho lá. No dia de hoje tem um monte de gente desse jeito. Caminho de iniquidade, que não se arrepende. Mas, permita-me, vem bater ponto na igreja domingo de noite, né? A gente vem aqui na igreja para bater ponto. Hoje o pastor Natanael não está aqui, mas já mandou foto para mim, viu? Ainda bem que você está aí hoje, né? Já mandou a fotinho da câmera lá, já está me filmando aqui, então eu tenho até que tomar cuidado com o que eu vou falar aqui. Às vezes a gente não acha isso. Se eu quero ter a promessa de Deus, eu tenho que me arrepender do meu caminho mau. A porta da igreja está aberta para qualquer pessoa.
venha como estás, venha como estás, mas aqui dentro tem que ter santificação, tem que ter mudança de vida, tem que ter propósito com Deus, tem que ter santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Amém ou não amém? E outro personagem que eu gostaria de citar essa noite, o apóstolo Paulo. Abra comigo Atos, capítulo 9, verso de número 15. Oh glória, esse texto aqui é para os salvos. Quem é salvo tem certeza? Diz amém. Pô, cadê os salvos aí? Não é do tempo de vocês essa musiquinha? Aprendi a cantar no Metodista. Hein, Josi? Atos 9, verso 15. E o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os seus reis e perante o povo de Israel. Oh, glória, hein? Já pensou você receber uma promessa de Deus? Hein? Já pensou você estar diante dos reis dessa terra? Já pensou você ter a oportunidade de sentar entre os príncipes? Que delícia! Hã? Você quer receber essa promessa da tua vida hoje? Se você não escolheu, se você não recebeu ela ainda, de ser um instrumento escolhido para levar o evangelho do Senhor, né? Tinha um amigo nosso que falava assim: não, o meu chamado é levar o evangelho para outros países, Inglaterra, Estados Unidos. Fácil, né? Se bem que está em desgaste lá, né? Mas vamos ver o 16. Põe no telão aí o 16. Olha o 16. E aí? Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Irmãos, é um tal de crente mimimi, é um tal de crente choramingano, é um tal de crente falando: ai, não sei porquê, estou passando por essa prova, ai, não sei porquê, porque eu. Você já conhece alguém assim? Melhor nem cutucar do lado, né? Conhece alguém que fica reclamando da vida? Mas esse aqui é a promessa de Deus. Nós somos escolhidos para levar o evangelho do Senhor, mas muitas vezes com sofrimento. Você está entendendo o que eu estou falando? Ou não? Sim? Pelo menos 2 sim aqui já. Então abra lá 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler do versículo 22. Olha o que o apóstolo Paulo fala. São eles também hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar essas coisas. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais vezes. Fui açoitado severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com vara. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite no dia e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigo nos rios, perigo nos assaltantes, perigo nos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo nas cidades, perigo no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes sem dormir. Passei fome, sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, diariamente
uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Alguém aqui já levou varada quando criança? Quem já levou varada? Paulo levou quando adulto. Alguém já foi chicoteado aqui 39 vezes? Ele levou 3 vezes 39 chicotadas. Alguém aqui já ficou um dia e uma noite num barco virado? Ele ficou à mercê do mar um dia e uma noite inteira. Irmãos, esse evangelho que a gente vive hoje, e a gente reclama de vir num culto, a gente reclama de gastar tempo com Deus em oração, a gente reclama da vigília, a gente reclama do grupo pequeno, a gente reclama de leitura bíblica, a gente reclama, mas nós não entendemos que o evangelho é para ser vivido, e a promessa de Deus passa por essas situações. É lógico, eu não estou amaldiçoando aqui, não estou declarando que todo mundo vai viver esse tipo de situação. Lógico, Deus manda a situação, mas Deus manda o livramento. Sim, mas eu tenho que entender que a vontade de Deus deve ser permanente na minha vida. E eu não posso ficar vinculado somente à promessa. E hoje em dia as igrejas fazem as correntes, né? Sexta-feira, venha para a igreja. Lá você irá receber a bênção do pastor Natan. Pastor Natan, servo de Deus, ungido, abençoado, ele vai orar por você e Deus irá agir. É assim? É assim? É só o pastor que tem poder nessa igreja? Só eu? Não, agora chamou o pregador de fora, né? Então, é o pregador de fora, no final do culto vão orar por todo mundo e tal. É assim? Não. É a minha intimidade com Deus que fará com que a promessa de Deus venha sobre a minha vida. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais bênçãos você verá. Esse ditado, né, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, é mais velho que meu pai me ensinou a falar esse ditado aí, né? Só que hoje eu trocaria ele também. Muita intimidade, muito poder. Pouca intimidade, pouco poder. Nenhuma intimidade, nenhum poder. Se eu falar para você abrir em Terceira Reis aí rapidamente, alguém consegue abrir? Às vezes a gente pergunta na igreja, os irmãos já vão correndo lá na Bíblia, lá, porque não tem Terceira Reis na Bíblia, né? Às vezes falam assim, não, abra em Macabeus, capítulo, não, nossa Bíblia também não tem Macabeus. E às vezes a gente não tem nem intimidade com a palavra. Às vezes a pastora atende mulheres lá, e às vezes ela pede para elas levarem a Bíblia, né? E fala assim, abra lá em Hebreus. É Novo ou é Velho Testamento? Né? Abre em João. João fica onde na Bíblia? Porque não tem intimidade nem com a palavra. Nós precisamos ter intimidade. Intimidade com o Senhor. Amém, queridos? E eu não posso deixar de falar do nosso maior exemplo, nosso mestre, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Em Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Falei que eu tinha 3 horas, né, irmãos? Mas agora só tenho 3 minutos. 24, 49. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Atos, capítulo 1, verso 8. Esse todo mundo conhece, sabe até de cor, né? Atos 1, 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém,
toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tem um vínculo aqui. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vírgula. E, esse aí é mais, no sentido de adicionar, tem uma professora de português para explicar melhor aqui. Mas tem que acrescentar, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Marília é o que aí? Marília onde está? Onde está Marília? Nos confins da terra. Nos confins da terra. Jerusalém era a capital, Samaria era o estado e os confins da terra. Nós estamos nos confins da terra, o evangelho chegou até nós. Sabe por que ele chegou até nós? Quando o pessoal ficou ali, eles ficaram ensimesmados. Eles receberam poder, daí começaram a falar em línguas. Deus usou Pedro, 3.000 almas foram acrescentadas. Depois, numa outra vez, mais 4.000 almas. E a igreja crescia e multiplicava. Ai, como é bom. Daí, Atos 2,42, e repartia o pão de casa em casa, e faziam orações e tal, e todo mundo ali junto, agrupado. Ai, que delícia. Ai, que bom. O Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça, do juízo, todo mundo ali, né? Acontece a situação lá de Ananias e Safira, eles percebem que há um mover de Deus. Só que Deus falou o quê? Pessoal, vocês receberam poder, não foi para ficar parado. Vocês receberam poder para fazer outra coisa. Vamos lá para Atos 8:1. Nós lemos o 1:8, não foi? Eles saíram para pregar o evangelho? Não. O que aconteceu? Atos 8:1. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou o quê? Grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Onde que eles tinham recebido poder? Em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de onde? Judéia e Samaria. Onde que eles tinham que ir? Judéia e Samaria e até os confins da terra. Daí você continua o capítulo aí, você vai encontrar Felipe e o etíope, que ele prega o evangelho para o etíope, que era eunuco da rainha de Candace, né? E o evangelho dissipou para aquela região e foi até os confins da terra. Olha que loucura. Só que, qual que era a promessa? Vão receber poder. Qual que era a atitude? Vai pregar o evangelho a todo canto. Irmão, a pergunta está: você quer receber poder de Deus para trabalhar, ou você quer receber poder de Deus para receber perseguição? Qual que você prefere? Qual você prefere? Ser perseguido ou trabalhar para o Senhor? Trabalhar. Tem muita gente que passa a luta porque sai fora da promessa. Tem muita gente que passa apertado na vida porque sai fora da promessa. Tem muita gente que está lá, em vez de estar em Atos 1:8, recebendo poder, saindo para trabalhar, ele recebe poder e depois ele tem que receber perseguição de Deus. E depois vem choramingar: eu não sei o que aconteceu com a minha vida, que nada dá certo. Por quê? Ele está fugindo daquilo que é o propósito, daquilo que é a verdade de Deus. Irmãos, vamos viver a promessa de Deus, mas vamos tomar as atitudes concernentes para que as promessas de Deus venham sobre nós. Amém? Amém ou não amém? Quero orar com vocês. Quero orar. A gente pode ficar em pé? Vai cantar mais um louvor? Vai dar a bênção apostólica? Qual que é a tua promessa? Qual que é a promessa de Deus para a tua vida? Qual que é a promessa de Deus para a sua vida? Feche os teus olhos. Relembre aquele momento que você teve de encontro com Jesus. Relembre aqueles momentos que você teve
de presença do Espírito Santo sobre você. Relembre aqueles dias que você teve. Relembre o teu primeiro amor. Lembra quando Deus te chamou? Fala com o Senhor agora. Fala: meu Deus, o Senhor me chamou. O Senhor colocou promessas na minha vida. Fala com o Senhor. Lembra das tuas experiências com o Espírito Santo. Fala: Senhor, eu me lembro quando eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Lá em 1900 e bolinha, a presença do Senhor encheu a minha vida. Eu senti a tua presença me marcando. Que promessa que Deus colocou para você. Quais as atitudes que estão faltando na tua vida hoje? O Senhor está falando para você: retome as tuas atitudes. Nós não estamos como o apóstolo Paulo, nós estamos vivos ainda. Nós estamos vivos ainda. Nós temos muito trabalho a ser realizado. Tem muita coisa para fazer. Senhor, eu quero orar com o teu povo esta noite. Senhor, eu quero abençoar cada um aqui, Senhor, para que a tua palavra, Senhor, caia nessas terras férteis, esses corações abençoados. Senhor, Senhor, que eles vejam o manifestar do teu Santo Espírito. Que eles vejam, Senhor, o manifestar da tua glória. Que eles vejam, Senhor, a tua presença. Cada promessa que eles receberam nas suas vidas, tenha sido na adolescência, tenha sido, Senhor, já na maioridade, Senhor, mesmo na terceira idade. Espírito de Deus, renova essas promessas sobre cada um deles. Queremos experimentar, Pai, a tua boa, agradável, perfeita vontade, sim, mas nós queremos fazer a nossa parte. Queremos tomar as atitudes que o Senhor nos pede. Eu te peço, meu Deus, renova as forças, renova o vigor, renova a alegria, dá a tua graça, dá saúde física, emocional e espiritual. Senhor, em nome de Jesus, vem sobre eles, meu Pai. Eu te agradeço, Pai. Abençoa cada um agora. Libera a tua bênção sobre cada um agora, no nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Vamos cantar. Oh, Jesus. Oh, Espírito de Deus. Se você precisa de uma oração específica, pode vir aqui na frente, nós vamos orar. Eu e a pastora Anéia vamos orar com você. Se você sentiu no teu coração que precisa ser renovado, transformado, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Você precisa de força, de vigor, de saúde, vem aqui, nós vamos orar com você.